O painel 2, com o tema Centrais de Produção de Biogás, chamamos ao palco a moderadora Andriele Schulz, representante da Frimeza. Andriele é especialista em perícia e auditoria ambiental e engenharia de produção enxuta. Atua na Frimeza na área de supervisão ambiental, com foco nas estratégias e conceitos de sustentabilidade, ESG, dentro da cooperativa. O senhor Renato Leitão, representante da Embrapa Agroindústria Tropical, que está conosco de forma online. Renato Leitão é pesquisador da Embrapa nas áreas de digestão anaeróbica de resíduos agroindustriais para a produção de biogás, hidrogênio e ácidos orgânicos e no desenvolvimento de produtos de alto valor agregado da biomassa lignocelulósica. É um dos palestrantes. A senhora Daiana Gotardo Martinez, representante do CI Biogás. Daiana é gerente de engenharia e operações no CI Biogás, mestre em engenharia de energia na agricultura, com ênfase em biocombustíveis. O senhor Augusto Grave, representante da planta de biogás de Tapera, no Rio Grande do Sul. Augusto Grave é engenheiro químico e atua como técnico de operações na Petrobras. Além disso, trabalha com tratamento de resíduos orgânicos na UTE Biogás, Fazenda Santa Lúcia, em Tapera, no Rio Grande do Sul. Chamamos ao palco para a apresentação dos cases deste painel, o case Agrico com Sidney Guimarães, o case Grupo Cetric com Loana de Fabri Fortes. Muito bem, então eu me chamo Andriele, estou aqui em nome da Frimeza. Vou pedir um tempinho aí para os nossos painelistas, né, já que tivemos um imprevisto. Hoje estamos aqui para falar das centrais de coprocessamento de resíduos orgânicos. Hoje nós temos aqui os nossos colegas da Embrapa, Renato do Leitão, que está online. Renato, está nos ouvindo? Faz um sinal aí para nós. Ok, temos também aqui Daiana Martinez, da Central de Bioenergia de Toledo, do CI Biogás. Temos também Augusto Grave, que vai falar da planta de biogás de Tapera, Rio Grande do Sul. E também temos aí os nossos cases do Grupo Cetric, que nós estamos aqui com a Luana, e também da Agreco com o Sidney. Renato Leitão, você é o primeiro a falar com a gente, está nos ouvindo? Obrigado. Vocês estão vendo minha apresentação? Estamos vendo. Ok. Então, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite. Eu gostaria de, nessa apresentação, eu mostrar uma visão dos resíduos agrícolas, de maneira geral, e depois eu ia colocar o que está sendo feito com a tecnologia atual para a produção de biogás a partir desses resíduos e uma possível proposta de inovação, tá bom? A produção agrícola brasileira está mostrada resumidamente nesse mapa, mas eu queria enfatizar três resíduos principais, três produções principais, a de cana-de-açúcar, onde vamos ter aqui 670 milhões de toneladas de produção de cana-de-açúcar no ano passado, e vai resultar aí em 200 milhões de toneladas de resíduos. Uma outra produção, a produção de frutas e verduras, né, 74 milhões de toneladas, com 22 milhões de toneladas de resíduos, e uma outra de milho, 112 milhões de toneladas, e aí produzindo 65 milhões de toneladas de resíduo. O cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar já é conhecido como para etanol de segunda geração, mas o mesmo tipo de pré-tratamento que é usado para esse bagaço pode ser usado para a produção de metano também. Nas frutas e verduras é ainda mais fácil, ela é facilmente fermentescível, então facilmente você vai conseguir produzir metano a partir dali. E de milho também você consegue o bagaço de milho, o sabugo de milho, a palha de milho, tem baixo teor de lignina, também pode ser viável para a produção de metano. Mas, assim, os resíduos produzidos no Brasil, se você tiver uma ideia, uma visão de biorrefinaria, esses resíduos todos podem ser uma fonte de moléculas que
podem ter um uso muito interessante para a indústria. O problema aqui vai ser descobrir ou desenvolver processos que sejam viáveis economicamente, viáveis ambientalmente. E aí você vai ter uma gama enorme de uso desses resíduos e energia também é possível, como uma última utilização. Primeiro, a gente poderia utilizar moléculas diversas como bioprodutos de maneira geral, e a energia seria o fim do tubo desse negócio. Então, assim, mais energia da biomassa pode ser utilizado resíduos lignocelulósicos de maneira geral para queima direta, para pirólise, para gaseificação, e os resíduos que são mais facilmente fermentescíveis, ou com pré-tratamento mais simples, esses poderiam ser utilizados na digestão anaeróbica para a produção de metano, né? Especificamente, o foco dessa apresentação é resíduos de frutas e verduras, né? Então, eu consegui esse mapa aqui da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eles têm um mapa maravilhoso, eles mostram a produção de 74 milhões de toneladas em 2020. Acontece, o problema é que há uma estimativa que 30% a 40% dessa produção é perdida ou desperdiçada, né? Isso, assim, claramente um problema de infraestrutura e logística. 10% desse material perdido ocorre na colheita, mas 50% a 80% desse material perdido acontece no transporte nas casas, nas packing houses e nas centrais de abastecimento. É enorme a quantidade. Claramente, a gente precisa melhorar a infraestrutura e a logística na nossa cadeia produtiva. Mas, assim, o principal trabalho aqui da gente é a produção de biogás e energia a partir de resíduos em atacadistas ou feiras. Isso porque os resíduos as perdas que acontecem na agricultura e acontecem no transporte, eles não são facilmente acessíveis. Mas em atacadistas e feiras, aqueles resíduos estão mais concentrados e você viabiliza mais o uso para a produção de energia. Mas aqui o problema principal vai ser a separação, né? Nas ceasas, nas feiras, esses resíduos, em geral, são mal dispostos ou então são acomodados juntos com varrição, com plásticos, com madeira, com metais, etc., etc., e vai tudo para o aterro sanitário, né? E nesse aterro sanitário, assim, embora tenha alguns aterros sanitários que tenham a coleta de metano e aproveitamento do metano, como é o caso da região metropolitana de Fortaleza, lá a coleta é apenas uma fração do que é emitido. E você tem uma emissão de CO2, gás metano, né, óxidos nitrosos de maneiras diversas, que são gases de efeito estufa, né? A gente tem que evitar essa emissão, né? Aqui, você vê aqui que nas ceasas, em 2023, foram comercializados 8,6 milhões de toneladas de produtos hortifruti. E aí a gente tem uma estimativa de 30% a 40% dessas perdas, né? De perdas. A gente fez um trabalho para a Ceasa no Ceará, nesse trabalho a gente fez uma caracterização com os permissionários, uma entrevista com 1.200 permissionários da Ceasa para ter uma estimativa de quanto eram as perdas do produto comercializado. Esses dados foram compatibilizados com os dados de comercializados pela Ceasa, os dados estatísticos da própria Ceasa, de entrada e saída de material e do que foi enviado para o aterro sanitário. E nós chegamos a uma composição média anual, que é essa que está aí na tabela ao lado, né? Interessante também é que a gente fez uma análise da concentração de matéria orgânica em termos de DQO, deu 130 gramas por quilo de material. E outra coisa interessante foi a quantidade de sólidos totais. Nós achávamos que ia ser muito mais sólidos totais, e na realidade foram apenas 13% de sólidos totais. Nós fizemos um teste de potencial de produção de metano, e a potencial era esse aí, 275 litros por quilo de material, o que viabilizaria uma produção de metano interessante. A solução consolidada para esse tipo de resíduo são reatores CSTR.
Acontece que esses reatores, embora sejam consolidados, bastante robustos, eles operam com uma carga orgânica volumétrica muito baixa, entre 1 e 2 quilogramas. Nós fizemos testes em laboratório com reatores em 1 e 2 estágios, e no máximo que nós conseguimos foi 1,5 kg de DQO por metro cubo por dia. A gente, com isso, assim, para 1 tonelada de resíduos de frutas e verduras, nós precisaríamos de 90 a 140 metros cúbicos de reator por cada tonelada. Então, nós teríamos reatores muito grandes, né? E aí eu queria propor para todos assim, uma alternativa para isso. Né? Você tem, e que tal se nós fizermos, em lugar de fazer um pós-tratamento do gestato de um reator CSTR, separação sólido-líquido, para depois fazer pós-tratamento, etc., nós fazemos um pré-tratamento do material, separando a fase sólida da fase líquida. A fase líquida poderia ser usada para a produção de metano em reatores de alta taxa, como reatores UASB, por exemplo. Né? Ou nós fizemos testes também que esse material é fermentescível e pode ser usado para a produção de hidrogênio, antes do reator metanogênico. Isso, mesmo que não haja produção de hidrogênio, um reator em 2 estágios torna o sistema todo muito mais robusto. Ainda é possível fazer com a fase sólida, pode ir para a compostagem ou pode ir para um reator de metanização seca. É um pouco mais complicado, mas é possível fazer isso. E tudo isso você tem um reator, se você quiser ainda avançar na tecnologia, ainda é muito incipiente, mas é possível fazer produção de hidrogênio a partir dos ácidos orgânicos produzidos no reator acidogênio. Né? Então, assim, nós fizemos uns testes em reatores em escala de laboratório e nós conseguimos operar um reator de leito estruturado para a produção de hidrogênio, operando com uma carga orgânica altíssima, 60 kg de DQO por metro cubo por dia. E o efluente dele, os ácidos orgânicos produzidos ali, foram para um reator metanogênico, operando com uma carga muito elevada, 15 kg de DQO por metro cubo por dia. Uma produção altíssima de metano e hidrogênio nesse sistema. Né? Então, se a gente fez uma simulação com que seria em um reator em escala real, 1 tonelada de resíduos de frutas e verduras vai produzir 7 metros cúbicos, vai produzir 10 metros cúbicos de metano no reator de metanização seca, vai produzir 2,3 metros cúbicos de hidrogênio no reator hidrogenogênico e 13 metros cúbicos no reator WASB. Né? No final das contas, nós teríamos a mesma quantidade de energia produzida no sistema de reatores do que teria no reator CSTR, só que o volume total dos reatores é quase 1/10 do volume de um CSTR. Então, isso aí fica como uma proposta para discussão e eu termino aqui minha apresentação. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Muito obrigado. Obrigada, Renato, pela sua fala. A gente sabe que resíduos urbanos é um desafio e tanto nessa gestão, ao qual a gente tem um baita de um potencial para extrair desses resíduos, e a sua fala foi muito pertinente nesse sentido, né? É um desafio. Precisamos provocar isso e fazer esse aproveitamento aí nessa questão energética também. Ok, então, agora eu convido... Obrigada a você, Renato. Fica com a gente aí também. Agora eu convido Daiana para fazer a sua fala e falar da Central de Energia de Toledo. Daiana, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigada, André. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Então, vou compartilhar um pouco com vocês sobre a Central de Bioenergia de Toledo, uma planta que nós construímos lá no município de Toledo, no oeste do Paraná. Essa central ela foi consolidada a partir de um convênio estabelecido entre o CI Biogás e a Itaipu Binacional. Deixa eu pegar aqui para te falar. Obrigada. Bom, como que passa aqui? Bom, dentre os assuntos que nós estudamos e nos aprofundamos nesse projeto estão os arranjos individuais. Então, nós temos aí duas possibilidades, arranjos individuais, onde há a produção e o aproveitamento energético na propriedade. Então, a gente está falando de uma suinocultura, uma bovinocultura, uma agroindústria que produz o biogás e faz o aproveitamento energético na própria unidade. E nós temos aí também as possibilidades de arranjos coletivos, onde a gente começa a fazer a integração, seja de biomassa, seja por biogás. No oeste do Paraná, nós temos um projeto que faz a integração do biogás, lá em Entre Rios do Oeste. Então, nós trabalhamos com a produção de biogás em cada uma das propriedades,
transportamos esse biogás por um duto e aproveitamos energeticamente esse biogás. Nesse projeto da Central de Bioenergia de Toledo, nosso foco aqui foi explorar um pouco o transporte de substratos. Então, nós temos a produção de dejeto em cada uma das propriedades, transportamos esse dejeto com caminhões até uma central onde a gente faz o aproveitamento energético. A gente entende que os arranjos coletivos eles vêm muito para que a gente consiga viabilizar pequeno e médio produtor, onde a gente tem um adensamento muito grande de resíduos, de substrato em uma área pequena, então a gente consegue encontrar viabilidade assim. No primeiro painel, inclusive, o pessoal comentou sobre a dificuldade de um produtor, muitas vezes, conseguir viabilizar a implantação de um biodigestor e o aproveitamento energético. Então, a gente passa a fazer essa integração e encontra viabilidade. Então, esse foi um dos objetivos de se trabalhar, né, na CBT. E aqui nós temos um pouco de como ela funciona, um arranjo simples. Então, nós estamos trabalhando aí com 17 produtores, estamos falando de mais de 40 mil suínos, né, que coletamos o dejeto desses suínos com caminhões e transportamos esse dejeto até a central. O conceito do projeto também contou com a avaliação do uso de carcaças de animais mortos não abatidos. Então, também tínhamos aí no conceito do projeto o transporte dessas carcaças. Falando um pouco da planta, essa é uma imagem aérea da planta. Então, hoje nós temos aí uma infraestrutura para receber essas carcaças, está fazendo tratamento, que é a trituração e a sanitização dessas carcaças. Temos 3 biodigestores, né? Então, deixa eu pegar aqui. Os 3 círculos maiores ali são os biodigestores, a gente consegue totalizar aí um volume de 8 mil metros cúbicos em biodigestão. Então, temos aí um primeiro estágio e outros 2 biodigestores em série, que também fazem o tratamento, né, do material. O digestato, fazemos o armazenamento e como funciona? Nós coletamos o dejeto nas propriedades e devolvemos digestato para os produtores. A planta ela está configurada para ter uma produção aí de aproximadamente 6 mil metros cúbicos de biogás por dia. Esse biogás ele é convertido em geração de energia elétrica. Então, a nossa expectativa aí em projeto é produzir mais de 300 megawatts-hora mês. E a planta também conta com um sistema de solar fotovoltaica. Então, nós também temos a geração de energia elétrica a partir de painéis solares. Então, aproximadamente 20 megawatts-hora mês. Além dos desafios em se estudar os arranjos coletivos, o arranjo coletivo, a planta também conta, e ter aí a geração de energia elétrica, a planta também conta com uma receita acessória, que é o crédito de carbono. Nós temos aí uma parceria com a Future Carbon, né? Então, nós desenhamos todo o projeto e a nossa expectativa é que a gente reduza aí mais de 90 mil toneladas de CO2 em 7 anos de projeto. Nós contamos, desde o início do projeto, com o apoio da Prefeitura Municipal de Toledo em relação ao terreno, né, para disponibilizar o terreno para que a gente pudesse garantir a construção de toda a planta. E desde o início do projeto também contamos com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, para tratar sobre o tema de animais mortos não abatidos, que foi um tema bastante importante dentro da consolidação do projeto. E aí, entrando um pouco no tema das carcaças dos animais mortos não abatidos, seguir por 2 linhas. Primeiro, falar um pouco da parte técnica. Então, hoje, inclusive, tem muitos estudos capitaneados pela Embrapa, onde traz uma série de tecnologias, estratégias para realizar o manejo e o tratamento dessas carcaças. Na planta hoje, nós temos aí um desidratador, né? Então, nós temos um desidratador instalado em uma propriedade, onde é feita a desidratação do suíno, e nós transportamos essa farinha para a planta. E um ponto muito importante é que essa carcaça, ela é um passivo ambiental, é complexo de se fazer a gestão dentro da propriedade, e aí ela tem um super potencial, né? Se trabalhado em codigestão, a gente consegue potencializar bastante a produção de biogás. Então, nós transportamos essa carcaça desidratada para a planta e produzimos biogás. Na planta, nós também temos uma infraestrutura para o tratamento e para a sanitização dessas carcaças. Então, hoje nós seguimos ali, inclusive, que a Embrapa recomenda, né? Trituramos com um tamanho inferior a 5 centímetros, sanitizamos por 2 horas a 70 graus, e aí temos infra para alimentar. Estou falando muito longe, pessoal, desculpa. Para alimentar o biodigestor. Essa infraestrutura de trituração e sanitização nós não estamos utilizando ainda.
Então está sendo um desafio para que a gente consiga fechar, né, encontrar um ponto de equilíbrio dentro e ajustar o nosso modelo de negócio para, de fato, conseguir consolidar esse transporte das carcaças. Hoje nós temos algumas instruções norteadoras, eu trouxe aqui a CEDEST, a DAPAR, a portaria da DAPAR e também a instrução normativa do MAPA, que trazem vários pontos relacionados ao credenciamento, ao manejo, ao recolhimento dessas carcaças e alguns requisitos mínimos necessários para que as propriedades disponibilizem essas carcaças e o transporte seja feito. Nós entendemos que as questões sanitárias elas são fundamentais, elas precisam ser respeitadas, prioridade máxima. Mas aqui a gente está falando também de um modelo de negócio. Então, se a gente quer olhar para o transporte de carcaça como um modelo de negócio, a conta precisa fechar, né? Então, tem todo um passivo ambiental que vai ser resolvido, uma prestação de serviços ambientais que vai ser executada, mas nós ainda estamos ajustando as ponteiras para que isso, de fato, seja consolidado na CBT. Cada modelo de negócio é único, né? A CETRIC, inclusive, faz transporte de resíduos, então cada modelo de negócio é único, precisa ser investigado, estudado, e nós estamos ainda tentando fazer os ajustes necessários para conseguir viabilizar o transporte de carcaças, tá? Nós entendemos que debates como o que nós estamos tendo aqui, eles são fundamentais para que a gente consiga ajustar, né, o diálogo entre as integradoras, os produtores, os transportadores de carcaça, né, e ele é fundamental para que as coisas, que a gente encontre de novo esse ponto de equilíbrio para viabilizar essa ação. Nesse sentido, nós também estamos olhando, deixa eu voltar um pouquinho, então nós tínhamos aí dejetos de animais e carcaças de suínos não abatidos, como conceito do projeto. Hoje a nossa licença de operação ela também permite que a gente use outros resíduos agroindustriais, tá? Então nós estamos buscando inclusive resíduos agroindustriais para compor a nossa dieta, então nós vamos trabalhar com outros resíduos. E aí, tão importante quanto buscar outros resíduos é se ter um monitoramento adequado, né? Ter um acompanhamento da planta para que a gente consiga garantir que essa produção de biogás ela vai ser constante, perene, né? Vão ter oscilações quando você trabalha com codigestão, com diferentes tipos de substrato. Existem variações, existem inúmeros desafios para garantir todas as condições operacionais necessárias e entregar a molécula na ponta, porque no fim do dia eu preciso garantir que o biogás vai ser produzido, né? Então, aqui compartilhando com vocês, em primeira mão, um MVP que nós estamos desenvolvendo junto com o CID, que é uma plataforma de monitoramento, controle, predição, né? Esse é o objetivo da plataforma. Então, ela vem para apoiar o operador na tomada de decisão em termos de parâmetros, né? Então, se eu tiver um descontrole na planta ou algum distúrbio, né, identificar ele de forma precoce para evitar que eu tenha problemas futuros, o biodigestor entre em colapso, leve a parada e comprometa a minha produção de biogás. Então, essa é uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo. Em breve a gente espera aí compartilhar com o mercado, para que todos possam estar usando. E é isso. Pessoal, agradeço a oportunidade, fico à disposição, inclusive deixo contato para quem quiser ir conhecer a CBT, a Central de Bioenergia de Toledo, nós estamos de portas abertas. Obrigada. Obrigada, Dayana, pelas suas considerações. Eu conheço a planta, a unidade geradora foi muito bem pensada, estrategicamente colocada, para que a gente possa não só conhecer e tirar muito proveito desses resultados que a planta tem. Então, recomendo para que vocês também visitem. Isso mesmo. Augusto, vou te passar a palavra. O Augusto, então, vai falar para nós da planta de biogás de Itapera, Rio Grande do Sul, codigestão de resíduos bovinos e agroindustrial. Então, falamos de frutas, verduras, falamos de animais não abatidos, dejetos de suínos, e agora falaremos, então, bovinos e agroindústrias. Boa tarde a todos. Então, nós estamos localizados no município de Itapera, próximo a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E para contar a história do biogás, primeiro eu tenho que passar pela história da nossa fazenda, né? Que o biogás ele só chegou em consequência da fazenda que a gente criou. Então, em 2020, eu com a minha parceira de vida, né? E a gente virou parceiro numa sociedade, então a gente resolveu investir no gado de leite, né? Então a gente chegou com uma proposta para o meu sogro, porque já era um legado da família, eles já trabalhavam com isso há muito tempo, né? Até quem começou
com o gado leiteiro foram as mulheres, né? Isso é um ponto importante, assim, que a gente resolveu seguir com o gado leiteiro por isso, porque as mulheres acharam uma oportunidade de gerar uma renda enquanto os homens estavam na lavoura, né? E aí os homens viram isso dando certo e aí se aproveitaram disso, né? Então, o tambo era no formato convencional e a gente chegou para conversar com o pai da Letícia, então meu sogro, que a gente queria investir nesse negócio. E aí ele falou, tá, ok, eu apoio isso porque vai ter sucessão familiar, senão só divide, a cada geração divide, chega no final a geração não tem nada, né? Então ele apoiou, só que ele falou, eu acho que nós temos que pensar diferente, esquece o que nós temos hoje e vamos pensar algo totalmente novo, né? Então assim foi que surgiu o primeiro conceito da nossa fazenda, que é a inovação, tá? A gente não sabia naquele momento, mas estava surgindo ali o conceito de inovação. Então a gente foi pesquisar viabilidade e naquele momento já nos chamavam de maluco por querer investir no leite, né? E aí, para investir no leite, pensando em inovação não só tecnológica, mas inovação no sentido amplo, né? E aí a gente teria que ter garantia de produtividade para pagar a conta, pois todo o investimento ele foi financiado. Então tem que pagar a conta, né? Senão meu pescoço ia rolar. Então a gente investiu em tecnologia, o que é galpão climatizado, manter temperatura ao longo do ano, manter produtividade, reprodução, né? Muito importante na cadeia leiteira. Aí tem robô para encostar comida, para as vacas virem no coxo de hora em hora, tem monitoramento de cada animal individual para antecipar doenças, cio. E a gente optou por também tecnologia, ordenha robotizada, que é o que tinha de mais novo no momento. Só que assim, aí aqui tem um videozinho que viralizou. Vamos ver se vai sair o áudio. Não sei como é que dá o play aí, mas enfim. Então, no meio? Não. Mas enfim, esse foi um vídeo que viralizou na internet, teve 6 milhões de visualização, né? Então teve um alcance muito grande. Mas, frente a tudo isso, nosso projeto surgiu o grande primeiro problema da fazenda. Que é o quê? Né? Então, com esse problema, o que acontecia? Nós tínhamos 2 esterqueiras a céu aberto, e aí, no início da operação, enquanto elas não encheram, tudo ok. Só que aí encheu a primeira, passamos para a segunda. Chegou, estava enchendo a segunda, o que a gente faz? Aí o agricultor, ele não vê botar o esterco na lavoura como uma boa coisa ainda, porque dentro da cadeia deles se torna um custo, porque eles não fazem uma análise de solo e vê o quanto eles podem reduzir de adubação química, né, vindo da indústria. Então, espalhar esterco na lavoura se torna um custo. E para secar as 2 esterqueiras, cada vez era R$44 mil. Então, inviável, né? Então, foi aí que a gente foi atrás, buscar novas oportunidades para investimento. Aí meu sogro foi era um simpósio que tinha na Fiergs, no Rio Grande do Sul, e falava sobre biodigestor. E aí ele trouxe essa ideia. Só que o biodigestor não resolvia nosso problema. Por quê? Nós ia extrair o biogás, gerar energia, mas o líquido continuava lá, ia ter que espalhar de caminhão na lavoura, ia socar a terra, ia ter o mesmo gasto, enfim. Então nós tivemos que ampliar nosso projeto e fazer fertirrigação. Como? Através de bomba, utilizando o pivô. Aí precisava separador de sólido. Então o projeto cresceu, faltou viabilidade, né? Então para gerar só nossa energia, o projeto não era viável, de forma alguma, né? Porque o investimento é alto para gerar energia através do biogás, biodigestor, é um investimento alto, né? Então lá no fundo dá para ver à direita como era a nossa planta, né? E aí surgiu a alternativa do biogás e eu falei, cara, mas é uma alternativa boa, vamos atrás tentar viabilizar. O que a gente precisa viabilizar? Aumentar a escala, aumentar a produção de gás, aumentar a geração de energia, mas para isso precisa substrato. Então a gente foi atrás de buscar parceiros, primeiramente para quê? Para ter substrato. Aí a gente foi obrigado a entrar na agroindústria, né? Buscando esses parceiros. Então a gente conseguiu parceria para buscar o substrato, então logo a gente falou, pô, agora dá para fazer a planta e fazer acontecer, né?
Então, no início do projeto, como eu falei, não tinha viabilidade, somente esterco, alto consumo, totalmente inviável. Aonde a gente viu viabilidade foi buscar resíduo, esterco, GD1 na época, né? Porque GD2 já complica também a viabilidade do negócio, ainda mais quando é tudo financiado, que sai do bolso o dinheiro, né? E aí tem as terras em garantia, isso é difícil, então por isso que é tão difícil apostar no biogás. Quando é investimento a fundo perdido, ambientalmente é excelente, socialmente, né? Mas quando tem que pagar a conta, às vezes, opa, espera aí. E era o nosso caso. Então a gente, para viabilizar também, a gente injeta na permissionária e tem que compensar na concessionária. Mas na época que a gente começou o projeto, só tinha a lei. A ANEEL não tinha homologado isso ainda. Mas mesmo assim a gente falou, cara, se tem a lei, uma hora a ANEEL vai homologar. E começamos as obras. Aí vem os desafios, né? Buscar por parceiros para alugar a usina, né? Que é importante, não adianta tu gerar energia e não ter para quem entregar. Então foi um desafio, buscamos, fizemos contrato. E contrato para recebimento de resíduo também, para a planta se manter operando e ter garantia de biogás. Garantia do volume de biogás, então, nós necessitávamos de 5.000 metros cúbicos por dia para gerar 2 geradores de 230 kW. Né? E, então foi um desafio, ninguém garantia. Não, bota essa estrutura que vai dar certo. Tu vai gerar biogás, tu vai gerar energia. Então estava amarrado às pontas, aí veio o problema de, cara, fazer acontecer, né? E, cara, é difícil alguém dar garantia, né? Então aí também a gente fez um planejamento, aí vem prazo, obra, atraso, que complica também quando a gente tem que pagar a conta final do ano, né? E o que fazer com o biodiestato, então a definição, cara, jogar nos pivôs, que também teve um custo alto de bombeamento, tubulação, tudo novo, né? Então essa é a nossa planta hoje, ela conta com 2 biodigestores, né? Um tanque de recebimento, e ali a sala de geradores, né? Como a gente mora perto, meu sogro mora do lado, a 50, 60 metros daí, a gente teve que fazer, não podia ter barulho, então a sala é totalmente isolada acusticamente, né? E tinha que fazer girar, não podia ter odor também, então resolvemos fazer tudo, todos os tanques cobertos, né? Então, hoje, acelerar porque tem o tempo aí, a gente começou a operação em julho de 23, né? A potência da usina é 460 kW. E hoje, a partir de janeiro, a gente começou a gerar 270 MWh por mês. Então a gente conseguiu atingir o potencial de biogás e a gente está gerando hoje 270 MW, 280, 260. Então a capacidade em volume dos nossos biodigestores é 5.500 metros cúbicos de volume útil. A gente gera aproximadamente 5.000 metros cúbicos por dia, né? E a qualidade do gás está ali de 66 a 75 de metano, CO2 25 a 32, H2S bem baixo, né? Bem baixo H2S, e uma pouca injeção de oxigênio, né? Então aqui são os 2 biodigestores, eles são em série, o segundo é com lona dupla, para manter pressurizado o sistema, não ter problema com chuva, né? Foi uma decisão que nós tomamos ao invés de usar os gasômetros, né, que é muito perigoso numa questão de temporal, ventania, né? Aqui os desumidificadores, a gente conta com o sistema AVIT, que faz todo esse controle de análise, né? E a gente opera a planta com base no AVIT, né? Como assim? Cara, começou a aumentar CO2, diminuir metano, o que a gente faz? Cara, segura um pouco a carga, né? Porque a gente não faz FOSTAC, não tem como fazer, não tem nem estrutura, mas a gente não faz. Então a gente controla pelo AVIT e funciona muito bem, né? Então ali tem uma fotinho aí do AVIT que a gente tirou, 76,9, 25 de CO2 e H2S 0. Aí a planta conta com 2 geradores, a gente faz o aproveitamento do calor na descarga, né, que aquece a água e aquece os biodigestores. Então, os 2 biodigestores trabalham a 40 graus hoje, né, e se mantém em 40 graus. Então, aqui é uma foto para ver a lagoa, ali tem a bomba, que bombeia direto para o pivô. Então, essa dor de cabeça de não ter onde espalhar, não ter como espalhar, acabou, né? Tirava o sono, às vezes.
Então, aí a gente internalizou 2 conceitos, que é ecoeficiência e circularidade dentro da fazenda. Né? O que é ecoeficiência? A gente está sempre buscando reduzir as perdas, aumentar, otimizar, aumentar a rentabilidade, reduzir os impactos também. Né? Então, com isso, dentro do projeto, a conversão de metano em CO2, aproveitamento e escapamento do calor para aquecimento do biodigestor, o digestato vai para a lavoura, que nos faz reduzir a compra de adubação química, né? Isso também tem um resultado. Embolsamento de silagem, a gente comprou uma máquina justamente que a gente pensa no futuro em trabalhar com alguma planta dentro do biodigestor, né? Caso não tenha resíduo ou não, a gente tem que ter uma opção, né? Então a gente já faz essa otimização e evita perdas também na alimentação dos animais. Circularidade daí, a gente entende que esses 2 conceitos de circularidade e ecoeficiência estão ligados diretamente com desenvolvimento sustentável. E hoje a gente está trabalhando para levar isso para a indústria, porque não adianta só eu chegar lá e querer vender energia, e o nosso próximo projeto a gente pensa em fazer biometano. Não adianta eu chegar e oferecer biometano, eu tenho que oferecer mais que isso. Né? E aí na parte de ESG, né? Eu tenho que, ambientalmente nem se fala, uma parceria, né, com uma planta, buscar esses produtos, tu consegue garantir que vem de fonte renovável, né? Isso não é difícil. E trabalhar socialmente também, trazer a sociedade mais para perto, para conhecer de onde é que é a energia que chega lá na escola, como é que é produzida, né? E de uma forma ambientalmente correta, né? Então, a gente está buscando... Aí a gente fez um reposicionamento de marca, né? A gente está fazendo nosso primeiro inventário de carbono, está em andamento já, para a gente oferecer isso. Como a gente entra para a empresa como escopo 3, a gente já quer oferecer, cara, a gente está no caminho certo, a gente está aqui para agregar para vocês também, né? Vamos fechar parceria. E aí a gente está em busca constante por novas parcerias. E aí, nessas novas parcerias hoje, energia está fechado, recebimento a gente também já tem garantia, mas o nosso próximo passo agora é construir um terceiro biodigestor na planta, né, justamente para gerar biometano. Então a nossa ideia é, com outro biodigestor, gerar 5.000 metros cúbicos de gás, que a gente já sabe, conhece o processo e tem potencial, e fazer biometano. E para isso estamos buscando empresa que queira aproveitar esse biometano, né, e queira ser parceiro, não só na compra do biometano, mas no investimento desde o início, né? Porque é muito difícil viabilizar, são investimentos altos, viabilizar o negócio, né? Então, principalmente para a gente que tira dinheiro do bolso, vai no banco, e até para ir no banco o juro é alto, então é difícil, né? Quando fala em biogás, biometano, cara, é muito bonito, mas tu fazer acontecer na prática é muito difícil, né? Então, essa é a nossa fazenda, Fazenda Santa Lúcia, em Tapera, né? O E, que é EFSL no site, é de ecossistema, que a gente quer trazer esse conceito, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente quer se integrar com a indústria, com todos os parceiros, né? E entregar mais que energia, a gente quer entregar sustentabilidade, a gente quer entregar programas sociais, a gente quer fazer mais. E eu acho que tem que ter essa parceria muito forte entre o produtor, a indústria, para fazer essa troca, né? Porque isso é uma troca, é uma parceria. Uma parceria tem que ter ganho econômico, tem que ter ganho ambiental e social também, né? Então, muito obrigado a todos. Excelente, Augusto, obrigada. E que sucesso, né? O Augusto trouxe exatamente o que o campo, né, passa na íntegra quando fala em projetos para a geração de biogás, os desafios e as estratégias, né, de sair do quadrado e inovar. Então, isso é muito legal. Acho que a gente está no fórum aqui com inúmeros parceiros e eu espero que você saia com muitos contatos a partir do dia de hoje, tá? Reforço aqui com vocês que está aberta também para vocês fazerem as perguntas, anotarem nos papeizinhos que vocês receberam dentro da bolsa e enviar para os voluntários que estão aqui nas laterais do fórum. E ok, seguindo aí com os nossos cases agora, dos nossos painéis, a gente tem ainda a Greco,
e tem também a Cetric para falar aqui um pouco da história deles. E, consequentemente, então, a gente tem primeiro aqui a Agreco trazendo para nós Sidney Guimarães. Seja muito bem-vindo. Passo a palavra para você para fazer essa apresentação. Fica à vontade. Oi, som? Foi. Tá ok. Boa tarde, pessoal. Os guerreiros ainda estão por aqui, né, no horário do almoço. Obrigado por estarem aqui ainda. Eu vou falar um pouco do case que nós temos. Não dá para ouvir. Coloca mais perto. Oi, melhorou? Alô? Fala mais um pouco. Tá escutando? Escuta? Sim. Bom, coloca o fone. Vou falar de um case que a gente teve o prazer de participar junto a um parceiro nosso na Argentina, que é a Bioelétrica. A gente tem um projeto que é uma central de bioenergia, não é nada diferente do que já foi falado aqui pela Daiane, pelo Augusto, pelo que vai ser falado pela Luana. Lá, basicamente, o projeto se iniciou por um problema ambiental. Existia um grupo de investidores. Um grupo de investidores que tinha um frigorífico, que precisava dar destinação para um resíduo que era um passivo ambiental. E na Argentina tem um programa chamado Renovar, no qual o governo contrata energia, megawatt-hora, pagando em dólar, por um período de 15 anos. Então se juntou um problema ambiental com uma oportunidade de gerar valor, né, de gerar riqueza. E a Helios, dono do frigorífico, construiu uma planta, né, participou do leilão, participou do bid, saiu vencedor, junto com a Bioelétrica. A Bioelétrica é uma empresa com know-how muito grande na Argentina para construir bioreator, que opera com uma gama de substratos. Construiu uma solução, né, uma solução hoje que opera numa cogestão com uma gama de substratos, a gente está falando de mais de 17 substratos, e a Agreco, por sua vez, fornece a solução para gerar energia. Então aqui é um projeto bem interessante. O Gustavo falou de parceria, então aqui é uma parceria entre eles, o empreendedor, a Bioelétrica e a Agreco, para fornecer uma solução de geração de energia, de recuperação de calor, de cogeração. Vou falar aqui um pouco do projeto. Aqui é uma foto do projeto, são 4 bioreatores CSTR. Ali no cantinho, no meu canto direito, tem a planta de 2,4 mega de capacidade de geração de energia, operando 24 horas, 24/7. Então, um pouco do que eu falei, né? Qual que era o desafio? A gente tinha um problema ambiental, de dar o destino para o substrato, para o efluente dos frigoríficos da região. Isso foi visto como uma oportunidade de gerar receita, de gerar riqueza. Construir o projeto, hoje está em operação. Eu estive visitando esse projeto, acho que tem 2 anos aproximadamente que está em operação, com uma performance muito boa. E a Agreco foi chamada para implantar uma solução com 2 motores J420, recuperação de calor. Então hoje o que a gente tem? A gente tem um substrato, um passivo sendo transformado em ativo energético. Nós estamos encontrando uma solução ambiental para isso. Aqui um pouco do fluxograma do processo, né? Algo bem simples. Então a gente tem a recepção do substrato, a gente tem a produção de biogás, trata o biogás e gera energia, e tem a recuperação térmica. O interessante disso tudo a tarifa média lá na Argentina para essa contratação é em torno de, está variando entre uns $159 por megawatt-hora a $210 por megawatt-hora, né? Então é algo bem atrativo quando se compara a tarifa da geração distribuída aqui no Brasil. E no início desse projeto, quando eu estive lá, o substrato que tinha aproximadamente 30% de participação na produção de biogás era o milho. Então tinha plantação de milho, se fazia o cultivo, fazia a colheita, triturava toda a estrutura do milho e fazia a silagem. Então, a dieta do bioreator era feita também com a silagem de milho. Isso, acredito que hoje não mais, né? Se a gente for analisar o balanço de biomassa, você não encontra mais o milho, mas durante muito tempo se produzia milho para poder produzir energia. Então, a tarifa é tão interessante que acaba justificando. Aqui é como é que funciona, né? Então a gente tem lá, eu vou mostrando na sequência para vocês, mas a gente tem um cronograma diário da dieta do bioreator, né? Então a cada dia da semana você tem o que você vai colocar no bioreator, em que volume, em que quantidade, o que você vai tirar do outro lado, né? Então, por sua vez, a gente tem a Agreco com a produção de energia elétrica e a recuperação de calor, e tem a geração de energia.
Aqui é o balanço de massa que eu comentei com vocês. Então, é uma gama de substrato que a gente faz a dieta, que é feita a dieta do bioreator. São 4 bioreatores. Então, a gente tem ali a potência está em potência, né? Megawatt dia, mas seria megawatt hora dia. O megawatt dia. Então, a gente tem uma gama. Não, acho que está tranquilo, que eu vou arriscar. Tem uma gama de substrato da suinicultura de frigorífico. Então, era um problema simples para se resolver, uma questão de frigorífico. Hoje, a quantidade de substrato que se recebe é algo impressionante, né? Então, eu vou trocar de cadeira, pessoal. O nosso painel é muito mais interessante, né? Fica. Tá tranquilo. Tá bem. Ficou até melhor para ver aqui, ó. Então, tem uma quantidade muito grande de substrato. Uma das tecnologias que hoje a bioelétrica opera na Argentina, eles produzem biogás com a vinhaça de etanol de milho. Então, hoje se produz etanol a partir da vinhaça do milho e a bioelétrica tem algumas plantas em operação com essa tecnologia, né? Então, produz biogás somente com a vinhaça do etanol de milho, que aí não tem a sazonalidade, como aqui no Brasil, né? Safra entre safra, lá você produz o ano todo, é algo bem interessante. Então, aqui foi basicamente os substratos e a quantidade de substrato por ano, de tudo que eu mostrei, desde o estrume da cama de frango, aves, uma gama de substrato. E o planejamento diário, eu acho isso bem interessante, né? Então, dentro da usina, a gente tem o laboratório, que é feita toda a análise de novos substratos que estão à disposição para fazer a dieta no bioreator. Então, se define lá, com base na expectativa de produção de biogás, do que se pretende gerar de energia, qual que é a dieta ideal. Então, isso é muito dinâmico, isso pode mudar ao longo da semana, ao longo dos meses, tá? E conforme vão chegando substratos. E o mais interessante de tudo é que a ideia se iniciou para resolver um problema específico de um substrato específico, né? Hoje existe uma oportunidade muito grande de maximizar isso, né? De expandir, de fazer mais plantas. Então, existe muito mais passivos ambientais, vários substratos disponíveis para poder você colocar no bioreator. Aqui é um resumo da solução. Então, é um projeto que fica em Córdoba, entrou em operação em 2022. No início, a gente estava falando de aproximadamente 17 substratos numa codigestão, hoje é um pouco mais. Temos uma geração de 2,4 mega médio de biogás, de energia elétrica. E a bioelétrica e o Grupo Helios nos chamou a Greco para participar desse projeto, pensando e já fez um investimento altíssimo no bioreator, na construção da planta. Então, evitou uma despesa ali, então chamou a Greco como parceiro, né? A Greco entra com a solução, faz investimento na solução de geração de energia, então é CAPEX zero, não há necessidade de investimento por parte do Grupo Helios, por parte da bioelétrica. E a Greco assume todo o risco relacionado à manutenção preventiva, manutenção corretiva. Se a máquina quebrou, a Greco vai lá substituir o equipamento. Então, não tem nenhum risco associado à manutenção de equipamento. Não tem nenhuma surpresa adicional porque danificou alguma peça no equipamento, porque o nível de H2S está muito alto. A garantia não cobra, não. A garantia é a Greco. Então, se a gente assumir o compromisso de disponibilidade, se por algum motivo a máquina danificar, a gente substitui. Então, esse é o nosso grande diferencial. Então, além da geração de energia, a gente implementou uma solução de recuperação de calor. A gente recupera calor para poder fornecer energia térmica para os bioreatores. Aqui algumas fotos do projeto. Ali é o sistema de recuperação de... Opa, acho que eu acabei passando demais. O sistema de recuperação de calor. Na sequência, a gente tem aqui... E aí eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouco, né, como a gente tem a oportunidade de aprender com nossos vizinhos, né? Então, a gente tem hoje... todo mundo se fala em biometano. Hoje, a gente sabe que a rede de gás no Brasil ela é muito limitada. Existe o potencial de produzir biometano, biogás no interior do país. Porém, você tem algumas limitações, né, alguns desafios. Primeiro, é ter quem vai consumir, né? Não é muito fácil você produzir biogás, biometano no interior do país que você não tem para onde destinar. Mesmo que você eventualmente tenha um cliente, um potencial cliente que possa comprar seu biometano,
a um raio de circunferência de 500 km, você tem que fazer conta para saber se isso vai fazer sentido ou não, se o custo do GNC vai fazer sentido para o projeto. E aí a gente vê como a energia elétrica continua sendo uma grande oportunidade. Hoje o país tem uma cobertura muito grande de rede de distribuição, rede de transmissão, e eu penso que o que falta efetivamente é política pública. Não há uma conversa entre o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério de Minas e Energia para olhar para a agroindústria no interior do país, que tem um passivo ambiental extraordinário, para você criar uma condição favorável para que você possa produzir energia a um preço que faça sentido, que viabiliza seu projeto, né, e consiga, consequentemente, resolver um problema ambiental, gerar riqueza, gerar emprego, gerar desenvolvimento. Então, a forma como está escrito a geração distribuída hoje, que você coloca solar junto com biogás, não faz sentido nenhum. A gente sabe que o solar é uma energia intermitente, que gera muito ruído, muito problema na rede, e o biogás não. O biogás é uma energia firme, é uma energia que você despacha. Então, não ter uma tarifa diferenciada para um energético que é despachável, para um energético que entrega uma solução para um problema ambiental, não faz sentido algum. Né? E tendo em vista que a gente tem uma infraestrutura de rede de distribuição que a gente consegue dar vazão muito fácil para isso. Né? Então, eu entendo o que falta realmente é esse alinhamento entre os agentes públicos, né, EPE, ANEEL, MME, os órgãos ambientais, para que tenha super apoio o crescimento do biometano, super válido, mas eu acho que a gente tem que pensar muito mais além, a gente tem que pensar em políticas públicas orgânicas, sustentáveis, que a gente possa ter um projeto no interior do Mato Grosso, no interior de Minas Gerais, no interior do Pará, do Amazonas, de produção de biogás, de geração de energia elétrica. A gente precisa ter tarifas que realmente ajudem a viabilizar o projeto. Hoje, se a gente for colocar uma geração distribuída G2 para biogás, quem conseguir montar um projeto e deixar esse projeto em pé viável, conversa comigo, eu quero entender o que está sendo feito, porque é impossível. Tá bom? Bom, pessoal, eu estou à disposição. Também está aqui com a gente o responsável pela bioelétrica, o Alejandro. Então, quem quiser conversar sobre biodigestão, tecnologia, tanto para vinhaços de etanol de milho, quanto para codigestão de uma série de substrato, ele está à disposição no nosso stand. A gente está com o stand aqui no evento e eu estou à disposição. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Sidney. Complementando aí o que você nos trouxe, e é muito interessante essa questão dos diversos substratos utilizados na planta. Aqui a gente está falando, né, o Ayrton teve uma fala falando das culturas energéticas, né? Poxa, a Argentina já está trabalhando, o que nós temos para aprender, né? E eu fiz, enquanto a Charlotte palestrava para nós, eu fiz uma anotação, né? Os interessados devem possuir os alinhamentos para que a gente possa passar por todas essas barreiras, seja regulatória, seja tecnológica, para que a gente possa efetivamente desenvolver a cadeia do biogás, né? Então, muitíssimo obrigada, muito legal o case que você trouxe para a gente. Agora, então, Luana, seja bem-vinda. A Luana, então, é do Grupo CETRIC, ela vai trazer um case aqui para a gente também. Luana, a palavra é sua. Primeiramente, bom dia, né, meus caros, é com imensa satisfação nós estarmos participando desse grande evento, né, desse grande fórum. Então, me chamo Luana, sou engenheira química, responsável técnica pelo Grupo CETRIC, trabalho na área há mais de 15 anos, e a CETRIC está em operação desde 2001. Né? Essas são as nossas divisões, então temos o Grupo CETRIC, CETRIC Emergencial, Ecotric, CETRIC Bioenergia e CETRIC Tech. Então, há anos aí trabalhamos na área de gerenciamento de resíduos, a gente transforma oportunidades valiosas em valorização dos próprios resíduos. Né? Como a nossa colega falou, esse seria o nosso grande desafio. Onde estamos localizados? Nós temos 4 unidades espalhadas no Brasil, 17 unidades de transbordo e mais 19 pontos de apoio emergenciais. Fizemos também a parte de emergências ambientais, por exemplo, né? Tombamento de um caminhão, né? Tem que ter uma empresa que faça o atendimento e a presteza rápida desse atendimento emergencial.
Aqui são os últimos reconhecimentos, as últimas premiações. Nós ganhamos 2 troféus o ano passado, o Onda Verde, que é um dos mais renomados do Sudeste para baixo, e o Fritz Miller, que é o mais renomado no estado de Santa Catarina na área ambiental, com o projeto Biogás e Biometano. A Cetric em Chapecó é a empresa que mais recolhe impostos sobre serviços também e ISS aqui no município. A gente presta para o nosso cliente, né, nós somos gerenciadores de resíduos, é uma central de tratamento de resíduos industriais e comerciais. A gente costuma falar que a gente trabalha com gerenciamento 360 graus, onde a gente consegue disponibilizar para o nosso cliente, desde o container, o transporte, né, a coleta, o transporte e a disposição final dos resíduos, sejam eles perigosos ou não perigosos. A nossa matriz ela está localizada aqui em Chapecó, onde a maior parte do gerenciamento dos resíduos são de agroindústrias, né, laticínios e etc. Então nós temos um potencial de geração de biogás. Por isso que eu digo, nós transformarmos o passivo em ativo, como nosso colega Sidney falou, né? Então a gente faz toda essa gestão, desde a parte de rastreamento, né, dos caminhões, vídeo monitoramento, em todo o controle total da nossa frota. Foi o que a nossa colega falou das carcaças, né, sendo um grande desafio. Nós também fizemos o transporte de carcaças. É um desafio fazer a coleta. Isso já está superado, a parte principalmente de containers. Nós temos uma fábrica de containers onde a gente consegue disponibilizar o container para o nosso cliente de forma adequada, né? Porque transportar resíduo não é um milagre, né? Tem que ter estudo por trás disso, tem que ter expertise para fazer isso, né? Então, nós estamos há anos no mercado, temos essa fábrica de containers e conseguimos fazer da melhor forma possível esse transporte. E a gente produz, na verdade, biogás desde 2005, como o nosso colega Augusto falou, né? Naquela época não se tinha normatização da ANEEL e etc. Então, nós tínhamos um biodigestor pequeno, um gerador de energia até 75 kW. Vamos gerar energia para a planta. Vai lá, desliga a concessionária local e vamos gerar energia para a planta. E a gente veio com o projeto Modernização em 2018, 2019, com a ampliação dos nossos biodigestores. Hoje, nossa matriz ela conta com 5 biodigestores BLC, que é o biodigestor de Lagoa Coberta, e mais um CSTR, né? O projeto CSTR é da Arqueia, então a gente também tem essa construção, porque nós trabalhamos com vários substratos, né? Como a Dani colocou, né? O nosso desafio é saber aonde bombear, né? Qual o bio vai bombear? Vamos trabalhar em série? Vamos trabalhar em paralelo? Então a gente consegue trabalhar das duas formas. Porque está chegando no substrato, a gente tem que trabalhar com o resíduo, né? Não chegou lá na nossa porta, nós somos gerenciadores. Eu não digo, esse eu não vou receber hoje, né? Então tem que trabalhar em cima disso. Aquilo que o professor Ayrton falou, né? Sólidos totais, sólidos voláteis, alcalinidade, pH, né? Então isso eu tenho um controle diário dos nossos bios para que no final da conta feche a conta, né? Que a gente realmente tenha produção de biogás. Então, nós temos 4 geradores, né? Do Grupo Fagel, fez toda a transformação em biogás, conectado com a nossa subestação. A gente consegue produzir até 1000 kWh de geração de energia. Toda a parte do supervisório, né, projeto Arqueia também, onde a gente consegue fazer todo o controle de temperatura, fizemos FOSTAC, né, como o nosso colega falou, a gente tem um laboratório interno, conseguimos fazer todo esse monitoramento e o monitoramento online da qualidade do nosso biogás. A gente faz o reaproveitamento da água dos radiadores, dos motores, para fazer a recirculação dentro do nosso reator CSTR e fazer, então, o aquecimento. Conseguimos manter ele em 40 graus, né, em média 40 graus, a gente consegue manter essa temperatura. Os nossos BLCs, a gente trabalha com uma taxa um pouco menor, por isso que tem a expertise do negócio, né? Tem que estar sempre monitorando, né? Aquela coisa chata de fazer a quantificação, a qualificação, então, para onde vai, quais os sistemas de bombeamento que a gente vai utilizar. Então, a gente consegue fazer isso internamente, né? Temos um time técnico que trabalha por trás disso para que o negócio realmente aconteça. A gente também é produtor de biometano, né? Então produzimos biometano desde 2018, 2019, a gente já é produtor de biometano, já viemos ampliando a nossa planta, né? E a nossa capacidade, aí nós queremos chegar até 1000 metros cúbicos hora de produção de biometano. Hoje, aqui na matriz, nós produzimos até 250 metros cúbicos hora de biometano, tá? Então nós temos as 3 esferas do reaproveitamento do biogás, seja para fonte de calor, seja para energia elétrica ou seja como biocombustível. Nossa frota biometano hoje, né? A Cetric ela conta com mais de 200 veículos, né? Mas a frota a biometano, nós temos 15 híbridos, um 100% gás, que está inclusive aqui na frente do centro de eventos, e nós fizemos a aquisição recentemente de 28 caminhões movidos 100% gás, né? Como o nosso colega Sidney falou, a rede de dutos, né, de gás é muito precária, né? Então tem que se viabilizar, tem que se pensar no itinerário. Então, a gente pensou muito bem nesse projeto e a gente está com o projeto Rota Azul, que eu vou apresentar na sequência, por essa questão dos dutos e etc.
E todo o efluente que entra, né, todo o nosso substrato, diferentemente do que vocês estão fazendo, que é a aplicação na agricultura, como digestato, a gente faz a tratabilidade total desse resíduo, né? A gente recebe vários tipos de efluente, então a gente faz o tratamento total. Uma estação de tratamento de efluentes que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como a gente tem um aterro industrial, não há como botar um tampão no aterro e hoje vamos fechar a empresa. Não há como. Tem que ter um monitoramento 24 horas por dia, de forma full time, né? Então nós fizemos todo o tratamento, desde o tratamento primário, secundário e terciário, tá? O sistema de biodigestão acabou nos auxiliando porque nós acabamos tendo uma constância na questão dos parâmetros do nosso efluente, porque a gente tem um TRH longo e consegue trabalhar isso muito bem. Então quando ele chega para a nossa estação de tratamento de efluentes, ele já está mais constante. Então, nós temos vários tipos de tratamento, até uma osmose reversa, nossa osmose reversa da LTM do Brasil, onde a gente faz a desmineralização do efluente, né? Então, até o tratamento terciário, trabalha com alta pressão, né? Qualquer tipo de separação, seja por gases ou tratamento de efluentes por pressão, a gente vai ter uma eficiência bem mais elevada. Então, a gente ficou trabalhando com esse efluente da osmose reversa, fazendo Arla 32 para os nossos caminhões. Ficamos 2 anos testando nos nossos caminhões a Arla 32. Para quem não conhece, a Arla 32 é um NOx, é um agente redutor. Como que se faz ele? Água desmineralizada misturada a 32% de ureia automotiva. Nós fizemos isso do próprio efluente. Então, para quem não sabe o que é economia circular, isso é economia circular na veia. Tá? Então, nós fizemos a Arla 32, ficamos testando por 2 anos e entramos com a certificação do Inmetro. Há mais de 2 anos, nós fizemos a venda da Arla 32, chama Ecotric Arla 32. Todos os produtos que vocês verem chamado Ecotric significa que é um subproduto de um resíduo que são produzidos por nós mesmos. Tá? E nós temos o projeto Pirólise, nós temos um setor de divisão, projeto de desenvolvimento dentro da empresa, chamado Cetritec. Nós temos o projeto em desenvolvimento da pirólise, principalmente para resíduos que não são recicláveis. Vamos pegar aí embalagens plásticas com óleo, né, que vai para aterro, né? Estamos aí por um tempo fazendo esses testes. Então, para quem conhece, a pirólise ela é totalmente isenta de oxigênio e ela é totalmente um processo verde, porque ela utiliza o próprio biogás para fazer o aquecimento e sim fazer a quebra de cadeias dos resíduos que vão entrar dentro dela. E nós vamos ter aí carbono e hidrogênio, né? Então, nós temos um potencial do gás de síntese, né, que tem aí seus 60% de hidrogênio e carbono, que vai sobrar. Todos os produtos que sobram dela são subprodutos. Então, é o próprio negro de fumo, o gás de síntese, né, são todos eles, e o próprio bioóleo que a gente consegue fazer a recuperação. E o projeto Rota Azul, como nós estávamos comentando, né, então a questão dos dutos, né, tem uma precariedade no nosso, principalmente no interior, somos capazes de produzir muito biogás, mas como se vai fazer a distribuição? Como que vai fazer a pagar a conta? Como eu falei para vocês, nós fizemos a aquisição de 28 caminhões 100% gás, como que vai ser esse itinerário? É algo que tem que ser muito bem pensado. Então, o projeto Rota Azul é transformar as nossas unidades em unidades produtoras de biogás e biometano. Tá? Já entramos com o licenciamento dessas unidades, por quê? Vamos pegar como exemplo a nossa unidade São Miguel. Hoje nós temos alguns caminhões que transportam São Miguel, Chapecó, resíduo orgânico, e a nossa unidade São Miguel é uma grande gerenciadora de resíduos orgânicos, né? Então lá nós temos laticínios, agroindústrias, né? Grande potencial. A gente transporta esse resíduo até Chapecó para fazer o processamento aqui. Então, com o projeto Rota Azul e licenciando esse projeto lá em São Miguel, lá em Concórdia, lá em Caçador, a gente consegue ter unidades produtoras de biometano e ter, sim, postos de abastecimento com a questão do gás pressurizado ou gás comprimido, né? E fazer o abastecimento da nossa frota e também de terceiros. E o nosso projeto é viabilizar o atendimento total ao motorista, não só com o biometano, e sim ter a distribuição de Arla 32, ter abastecimento a diesel e etc. Então, tem um posto total de apoio ao motorista e que se tenha esses pontos. Por isso que nós estamos chamando de projeto Rota Azul. Tá? Por trás disso, como eu falei para vocês, né, são vários quesitos que nós trabalhamos dentro da Cetric, são vários projetos e tem um time total lá monitorando e tudo isso acontece por causa desse time. Então, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade, nós estamos aqui também com o stand, é o stand número 1, né, nós estamos à disposição, nosso time está aqui, nossa direção está aqui também, para tirarmos as dúvidas de vocês no que for preciso. Nosso agradecimento. Muito legal, obrigada. Foi excelente a apresentação, Luana. Ok.
Ok, algumas perguntas já estão chegando aqui. Eu tenho já que você está com o microfone, eu tenho uma pergunta para fazer. Qual que é o planejamento para esse projeto do Rota Azul entrar em funcionamento? Com que status, que pé que está? Claro. Então, como o Sidney falou, hoje nós precisamos de incentivos nessas áreas, né? Principalmente na área de licenciamento. Então, nós já entramos com licenciamento em algumas unidades. A gente precisa viabilizar junto ao órgão ambiental. Então, estamos aguardando vistoria para sim poder fazer a instalação. E a questão de incentivos é muito importante. Então, nós dependemos muito do licenciamento, de um alvará. E sim, já estamos com 2 unidades já em processo de licenciamento. Saindo a licença, a gente vai fazer a implantação com certeza. Precisamos que seja ainda esse ano, né? Pelo menos em 2 unidades nossas. Legal, legal, excelente. Bom, vem uma pergunta aqui para nós, né? Obrigada, Luana, pela tua apresentação. Vem uma pergunta para a Dayana, tá? Cuidado com as cadeiras. Como a usina está organizada legalmente? Né? Aqui, pelo que eu entendi, essa pessoa pergunta, né, entre parênteses, cooperativa, empresa, quem que leva esses substratos? Quem que vocês estão atendendo, né? Atendendo olhando para a origem do substrato. Depois eu continuo as perguntas aqui. Tá bem, obrigada. Bom, então a central ela é do CI Biogás, ela foi construída no âmbito de um P&D com a Itaipu Binacional, mas hoje a central é do CI Biogás. Hoje o CI Biogás é responsável pelo transporte dos substratos. Tá? Então, no cenário que nós temos desenhado hoje, nós fazemos a coleta dos dejetos e transportamos até a central. Há uma expectativa dentro do modelo de negócio que nós estamos trabalhando em começar a receber os resíduos agroindustriais no portão. Né? Então, isso não é inflexível, então, a depender das oportunidades no território, a gente vai ajustando. Então, há uma expectativa de receber no portão, há também a possibilidade de a gente buscar esse resíduo, mas isso tudo por conta e responsabilidade do CI Biogás. Então, não sei se é exatamente essa a pergunta, mas a ônus e o bônus fica com a gente, então tá tudo sob a nossa responsabilidade. Complementando a pergunta, que aí foi o Thiago da Epagre que trouxe todo esse cenário aqui para a gente conversar. Ele pergunta ainda, o digestato possui custo para o agricultor? Como foi a organização dos suinocultores? Foi fácil integrá-los ao novo projeto? Vamos lá. Nós coletamos o dejeto e levamos o digestato. Né? Então, um percentual, não é 100% do digestato que é entregue para os produtores. Tem alguns produtores que coletam esse digestato por tubulação, então a maior parte vai por caminhão. Nunca é simples integrar tantas pessoas em um projeto, né? Então há um grande esforço em relação à mobilização desses produtores, em relação à sensibilização desses produtores, para que eles entendam qual que é a perspectiva do projeto, quais são os benefícios que vão estar agregados à unidade, à propriedade deles. Então, foi um desafio, mas todos os produtores ali da linha que nós estamos, eles são muito engajados, extremamente interessados. Então, nós conseguimos fechar aí esse grupo de produtores com muita conversa, muito diálogo, inúmeras reuniões, né? E aí, sim, fechamos esse formato. Então, hoje nós mandamos aí em torno de 30% de digestato para esses produtores, eles fertirrigam a plantação com esse digestato. E o restante nós absorvemos na planta, alguns produtores buscam esse digestato na planta, então é mais ou menos esse o fluxo que nós temos operado. Ok. Respondi tudo? Sim. Sim, então tá bom. Essa questão do digestato ela é tão pertinente porque o produtor ele precisa ver que ele tem um grande ativo, né, do ponto de vista agronômico dentro da propriedade dele. Né, que ele pode mediar, né, mas ele pode estar limitado por uma questão de área de aplicação. E aí entram as centrais, entram outras alternativas, outras áreas para fazer esse destino. Ok. Outra pergunta que nós temos aqui é para a Luana. Luana, é uma pergunta mais específica para a pirólise, tá? Qual que é o fabricante da planta de pirólise? É uma pirólise rápida? Usa um biocarvão produzido?
qual a matéria-prima que é pirolizada? Quem fez essa pergunta, então, é a Ana Letícia Turtelli, em Embrapa Meio Ambiente. Legal. Ana, então, já dei uma olhadinha para o meu time técnico aqui, produzido por nós, tá? Desenvolvido pelo setor de P&D, tem o Fábio que está aqui também, que fez o desenvolvimento, inclusive com todo o material reutilizado, né? Inclusive os nossos fracionadores são cilindros de biometano, então a gente fez toda a reutilização. A marca é Grupo Cetric, né? Então foi todo desenvolvido por nós. A gente já fez vários testes, como a gente colocou, é um projeto pirólise, né? Então a gente está em desenvolvimento, inclusive em licenciamento também. E então a gente fez vários testes até para resíduo de serviço de saúde, né? Então testou plásticos contaminados, resíduos de serviço de saúde, inclusive a gente testou também os brincos da bovinocultura, sabe, os brincos aqui que a gente utiliza em Santa Catarina pela Cidasc, a gente fez todo o processo dentro dele também, tá? Então desenvolvido por nós mesmos. Legal, obrigada, Luana. Eu quero só alguns comentários por parte aqui do Augusto. Quando a gente fala em desafio operacional, né, vocês que estão lá com os produtores, qual que é o desafio operacional que vocês encontraram? Se pudesse citar para nós, para a gente ter essa troca de experiência também. Sim. Os desafios são enormes no biogás, né? Principalmente a gente recebe muito lodo de estação de tratamento de ETE, né? De efluente, e de frigorífico. Então o grande desafio é a gordura, né? Como a gente recebe um lodo muito gorduroso, a gente tem um problema grande com espuma. Não dentro do biodigestor, mas no tanque de recebimento, né? Esse é um grande desafio. Às vezes no tanque tu recebe uma carga, dá 2 metros de espuma, e então esse é um desafio gigantesco. Deixa espumar só uma vez, né? Porque já trabalho Exato. E aí tu começa a buscar alternativas operacionais, né? Porque, de novo, anti-espumante, pode ser usado? Pode, mas aí o custo vai lá em cima. Ainda mais que não é um processo sistema fechado, então entra e sai, é muito anti-espumante. Então a gente busca soluções operacionais, né? Como que trabalhar com o nível do tanque mais baixo, né? Se programar conforme recebimento. Hoje a gente recebe 60 metros cúbicos dia desse tipo de resíduo, né? E a gente entra com 10 metros cúbicos do resíduo bovino, então são 70 metros cúbicos no total. Então é sempre um desafio ali, tu tem que estar constantemente olhando para aquilo ali, né? Então deu espuma, corre, faz o refluxo para baixar a espuma, aí tu faz o refluxo, tu jogou mais bactéria no tanque de recepção, daqui a pouco forma mais espuma, mas esses são os desafios, né? Dia a dia. Dia a dia, né? Isso aí. Legal. Para a gente fechar, então, vou direcionar aqui uma pergunta então para o Sidney. Quais são os parceiros comerciais de vocês para biodigestão e biometano? Bom, a gente tem uma parceria com a Bioelétrica aqui no Brasil, mas a gente também conversa bastante com a Arqueia, com outras empresas que fazem a biodigestão. E para biometano, não. Biometano, o nosso foco é energia elétrica, a gente não está tendenciando a fazer biometano. A gente acredita muito na energia elétrica, a Greg tem uma frota muito grande para gerar energia elétrica com biogás. A gente acredita que esse mercado aqui no Brasil ainda vai continuar crescendo. Perfeito. Obrigada, Sidney. Ok, obrigada, Dayana, Luana, Sidney, Augusto, pela parceria e pela troca de experiências. Com certeza as pessoas que estão aqui aproveitaram muito, porque é o dia a dia, é a prática que faz a gente não só evoluir a temática do biogás biometano, né? Mas com certeza toda essa cadeia aí de tratamento e com certeza de impacto ambiental que a gente está mediando nesse processo. Obrigada a todos vocês.